Fordlândia. Passado que questiona o presente. A ideia de um Brasil enquanto Estado-nação ainda é uma discussão na historiografia. Para além disso, temos a integração nacional. Então a pergunta que fica aqui é quando o Brasil olha para a Amazônia? O Brasil só buscou integrar a Amazônia no século XX. Marechal Rondon, de 1907 a 1915, andou pela região norte e adentrou a bacia amazônica para instalar linhas telegráficas e somente em 1927 termina a obra. Se a ideia do telégrafo era a integração do interior com o litoral, o efeito prático foi mais além, pois para o mesmo ano de término de trabalho de Rondon é fundada a Companhia Ford Industrial do Brasil, mas não para produzir carros, e sim objetivando a extração da borracha que existia nas seringueiras. Henry Ford queria fundar no Brasil uma empresa para essa extração, pois em sua maioria a borracha vinha do Oriente. Além disso, ele estava convencido de que poderia levar desenvolvimento para a população da Amazônia. Enviou expedição para localizar a região, ou melhor região, e acharam o rio Tapajós e uma localidade no estado do Pará. Segundo o botânico Carl LaRue, que foi um dos expedicionários, o cenário era o mais horrível para a população local. Sem perspectivas ou esperanças, viviam um inferno verde e úmido. Eram explorados por quem detinha poder e ainda vivia da extração da borracha de maneira artesanal. Falta de comida, doenças terríveis e sem dinheiro, a população era condenada às mortes prematuras. O cenário descrito não desanimou o empresário Ford, que viu como perfeito para demonstrar o poder transformador do desenvolvimento. Em outras palavras, das relações capitalistas em terras esquecidas, ou poderíamos dizer rurais e isoladas. Afinal, a contraposição entre o passado e o futuro, entre o atraso e o moderno, eram questões que passavam não só pela cabeça de Ford, mas por questões da época. Ford já tinha implantado nos Estados Unidos uma espécie de humanismo industrial ao criar cidades às margens de florestas para a extração de madeira necessária para seus carros. Contudo, a ideia era para além da criação de cidades, era de gestão de pessoas e criação de laços de uma comunidade, de uma família Ford. Trabalho duro e vida de retidão, tendo como recompensa assistência médica, bens de consumo, bons salários e moradia. Esta era a modernidade de um capitalismo industrial da época e ao estilo Ford. Do humanismo industrial para as seringueiras foi um passo. Dos problemas políticos ao apoio de Getúlio Vargas, outro modernizador, a Fordlândia teve sérios problemas com questão dos costumes comuns dos moradores da comunidade em relação à vila americanizada e ao estilo de vida americano. Fora isso, a devastação da floresta respondeu com doenças, malária, esquistossomose, febre amarela e até cobras dizimavam vidas. Estima-se que Ford tenha investido cerca de 250 milhões de dólares na Fordlândia. Quando a empreitada pelas seringueiras começou a dar errado, por causa de pragas e outras questões, eles desceram o rio mais 150 quilômetros e tentaram uma nova plantação, que também deu errado. Em 1945, o neto de Ford constatou o óbvio, que as duas cidades, dentro de uma lógica de investimento, lucro e visão capitalista, não geravam lucro e só criaram problemas. Assim, vendeu a Fordlândia e Belterra para o governo brasileiro por valores irrisórios. Homepox.com. Foi através do enredo da Fordlândia que encontramos Homepox, a artista plástica que esteve na Fordlândia e se interessa por imagens e construções que revelam um passado que no presente não é mais e questiona o futuro sobre essas grandes obras. Exemplo disso é a sua exposição no site A Última Aventura. O texto que a acompanha diz o seguinte: a rodovia transamazônica, projetada para atravessar o Brasil de leste a oeste,
começou a ser construída durante o governo militar de Emílio Garrastazu Médici, de 69 a 74. Fruto de uma estratégia do suposto milagre econômico brasileiro, o projeto prometia transformar a região do norte e nordeste do país, colonizando e tornando prósperas até as suas áreas mais remotas. A última aventura, de 2011 a 2014, revela a jornada de Homme por partes da rodovia de quase 4.000 quilômetros e ainda hoje inacabada. A artista registra os vestígios materiais e simbólicos do projeto faraônico, utópico e ufanista, rapidamente fadado ao abandono e ao esquecimento. E é justamente nessa busca por essa última aventura de tantos significados e cruzamentos, da qual a Transamazônica também se insere, que Homme encontra a Fordlândia, e foi com ela que nós fizemos a seguinte entrevista. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Esse é mais um episódio do Brain Entrevista ou do BrainTube, né? Os dois são dispositivos que a gente tem em nosso site, que é o brainautomotive.org, que é um produto tecnológico do Grupo de Estudos em Desenvolvimento do Sul Fluminense, da Universidade Federal Fluminense, campus Volta Redonda. Meu nome é Leonardo Ângelo, sou doutor em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pesquisador associado ao Brain. E hoje nós temos aqui uma convidada super especial, até porque ela vem trazer uma visão de um campo que não é um campo que a gente explora muito e que eu acho que deveríamos explorar, que é a Homepox. Eu estou falando Homepox porque o site tem esse nome, depois, se eu estiver falando errado, você me corrige, e eu tenho a maior curiosidade de saber como é que é a pronúncia correta do seu sobrenome, né? Que além de ser grande, você abreviou, acho que não sei, pode ter alguma questão com isso, por causa do site também, né? Que, segundo o Lattes, né, é artista plástico e designer, tem graduação em design com habilitação em programação visual pela Universidade Luterana do Brasil e bacharelado em artes plásticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu sempre erro o nome, que eu acho que é URGS que se fala. É URGS. É isso? URGS, né? Eu sempre falo F, mas enfim, URGS, mestre em arte visual, né? Artes visuais, poéticas visuais, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob orientação da professora doutora Maria Lúcia Catani, né? E aí, eu até brinquei com esse texto, o Romy, porque você é aquilo, né? Que personifica a frase: a vida não cabe no Lattes. Porque quando eu vi seu Lattes, eu olhei e falei, caramba, é o Lattes dela. Mas quando eu olhei o seu site e comecei a pesquisar as suas produções, o que você faz não cabe realmente no Lattes, né? Até porque são plataformas de linguagem diferente, não tem um visual, é uma fotinha lá só e tal, e você trabalha muito com isso. Então, a grande pergunta, né, que eu acho que é uma pergunta que gera até sinergia para a gente aqui, mas enfim, você, né, essa expressão, poderíamos começar por essa, então, auto-identificação, né? Quem é Homepox pela Homepox, né? Como é que ela chegou nessa questão de arte visual e se identificou com isso e foi para dentro disso, né? É contigo aí. Muito obrigado por estar aqui, né? Prazer em conhecê-lo. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Sempre bom poder compartilhar um pouco da minha produção. E muito legal o grupo de estudos de vocês. Eu entrei no site, dei uma olhadinha e espero poder contribuir com a pesquisa de vocês. Então, eu comecei, acho que minha mãe é arquiteta e uma pessoa muito visual. Então, acho que desde pequeno sempre fui muito estimulada a esse mundo visual. Bem diferente do meu pai, que é engenheiro e bem racional da matemática, que rodava em todas as cadeiras de direito da faculdade, de desenho da faculdade. Mas acho que vem um pouco da influência da minha mãe, sim, né? Esse gosto pelo visual e pelas artes. Eu entrei muito cedo na graduação e também muito cedo no mestrado. Acho que eu acabei emendando uma coisa na outra. Daí tu fala do Lattes, eu acho que eu não atualizo meu Lattes desde que eu terminei o mestrado faz 15 anos. Porque o que aconteceu é que no mestrado, na URGS, acaba sendo uma coisa muito teórica, né? Então fica um pouco longe da minha produção plástica, né?
E eu tenho esse pezinho na academia, fiz o mestrado, mas acabei seguindo por outros caminhos na vida e fazendo outras coisas. E então eu comecei com desenho e pintura, assim, explorando desenho e pintura no início da faculdade, depois algumas questões relacionadas a vídeo, a materiais que eu reciclava de vídeos e criava outros vídeos, e a fotografia veio depois, quando eu já tinha terminado o meu mestrado, começaram alguns interesses em lugares, não só abandonados, mas lugares que tiveram essas histórias utópicas. Sim. Então, meu primeiro trabalho foi em Berlim, num parque, que foi o maior parque de diversões da Berlim Oriental, depois num lugar que foi um centro de escuta americano. Depois eu acabei indo para Nova York pesquisar uma ilha que foi abandonada, no Bronx. E partindo dessas pesquisas, no Brasil, eu cheguei primeiro na Transamazônica, que foi o meu projeto inicial era cruzar algumas, não toda, porque ela tem quase 2.000 quilômetros, mas cruzar algumas partes dessa estrada. E esse projeto foi aprovado num edital chamado Rumos Artes Visuais do Itaú. Então eu tive um certo suporte para produzir esse trabalho, que foi quase um ano de produção e viagens, né, pesquisa. E Fordlândia não estava no meu primeiro roteiro. Olha só. Eu ia sair de Santarém, daí eu ia descer até Jacarecanga, que é onde a estrada acaba. No meio desse caminho, eu descobri Fordlândia e eu disse, vou ir nessa cidade. Sim. Então, é um lugar muito de difícil acesso, eu estava de carro, tem que entrar na Transamazônica e depois entrar mais alguns quilômetros dentro da floresta. Sim. E quando eu cheguei lá, eu acabei ficando quase uma semana em Fordlândia, porque me fascinou toda aquela história e todo aquele lugar que ele é habitado, porém não tem nenhum tipo de atividade comercial, e assim, não tem agricultura, não tem emprego, é um lugar, então, esquecido, né? Ele é muito isolado. Sim. E aquela história toda dos americanos e como as pessoas viviam, e eu comecei a pesquisar, então, que tipo de objetos as pessoas tinham daquela história dos americanos, porque entrando nas casas eu me deparava com, de repente, um móvel dos anos 20 que veio dos Estados Unidos sendo utilizado novamente na casa das pessoas. Essa fusão de tempos, né, me interessou muito. Também a fábrica, né, que veio toda de Detroit, né, e ainda tem eles ainda guardam coisas, tem um lugar na fábrica que eles fecharam e transformaram num museu, entre aspas, porque é uma junção de tudo que sobrou ali, de tudo que eles acham que tem algum valor, só que isso também foi saqueada, né, roubada, tudo que tinha valor, assim, que pudesse ser vendido, acaba não estando lá. Então são coisas, assim, estranhas, né, que ficaram. Livros, coisas do hospital, tem nas fotos dá para ver uma estufa para colocar, não, estufa não, quando nasce um bebê que ele bota naquelas câmaras enfim, coisas estranhas, coisas de dentista, coisas de médico, registros de nascimento. Então toda essa história esquecida, né, que também não é uma história muito falada, eu, por exemplo, não estudei isso, né, não é uma história que está nos livros de história. Que interessa, então, esse resgate desses lugares, dessas histórias esquecidas. Não, Romy, tem uma questão que você falou aí agora que remete um pouco, né? Eu sou residente aqui na cidade de Barra Mansa, interior do estado do Rio de Janeiro, que é ao lado da Companhia Siderúrgica Nacional, né?
Uhum. que eu acho que tem uns paralelos com a Fordlândia no seguinte sentido: era uma área rural, Uhum. totalmente rural, tinha 3.000 habitantes, em menos de 10 anos você chega a 54.000 habitantes naquela localidade, e aí começa um discurso que eu acho que você explora muito bem nas suas exposições, que é essa pauta do Brasil, o país do futuro, da modernidade, do avanço, do progresso, em contraposição às coisas que ficaram desse discurso, né? Então é o simbólico quanto a realidade, que eu acho que é meio que uma provocação, né? Sua foto provoca a gente e fala assim, cara, que progresso foi esse, né? O que aconteceu aqui? E pelo que você está falando, é justamente isso que foi seu estranhamento, né? Parece que cruzaram duas linhas temporais, assim, falando de multiverso, né? Falou, pô, um móvel da década de 20, num lugar que era para ser símbolo do progresso de extração de borracha, né? Que a Ford vai para essa região, se eu não me engano, em 1927. Sim. Só é desativada em 1945. Então, assim, pô, vieram aqui, ó, vamos explorar e tal, tal. E de repente tá ali. É igual você falou, não adjetivando negativamente, mas assim, o museu parece que foi um catadão do que sobrou, porque Sim. muita coisa foi roubada, igual você falou e tal. E aí, uma pergunta Uhum. para a pesquisadora home, né, Uhum. e para a artista home, e para a cidadã, né? Então, entrecortando também várias temporalidades ou construções suas. Como que você viu, né? Porque assim, eu acho que você tem um olhar muito treinado para ver esses estranhamentos, né? Você bate o olho, Sim. vai ser muito diferente da minha pessoa olhar para uma questão dessa, eu vou ter outras questões. Como é que foi quando você chegou? Porque você falou que foi pela curiosidade, invadiu ali um. Invadiu não, entrou numa estrada. O que você olhou e qual foi o primeiro impacto que te deu? E como que esse impacto reverberou internamente quando você começa a conversar com as pessoas? Que provavelmente elas tentam valorizar esse patrimônio, ou essa fábrica, essa história, né? Como é que foi isso para você? Na verdade, o projeto nasceu dessa ideia da Transamazônica, da ditadura do Brasil, Uhum, de construir a imagem do Brasil, o país do futuro. Então, era a uhum. estrada que se pode se ver da Lua. Nós vamos cruzar a A Amazônia. Nós grandeza, vamos né? colonizar o Brasil, né? Essa grandiosidade. Só que isso acontece, né, na ditadura, só que Fordlândia é 40, 50 anos antes. Isso. E também tinha essa ideia do estrangeiro, então era os Estados Unidos, o de fora, Uhum. que vem trazer o progresso, né? Tanto que Fordlândia tinha o hospital mais moderno do Brasil na década de 20, né? Era um hospital que pesquisava as doenças tropicais e era super moderno. Então, como é que tu imagina isso no meio da selva, né? Eu acho que foi realmente esse estranhamento de... E também porque é uma cidade, uma cidade fantasma, porém não, na época que eu fui tinha 1.000 e poucos habitantes, Mil e agora não poucos. sei qual é, eu sei que eles também estão valorizando lá assim, de reformaram os galpões, pintaram as coisas, porque acaba sendo quase, eu acho que eles se deram conta de um certo potencial de turismo cinematográfico, né? Sim, sim. Daí eu ouvi que o Herzog ia para lá fazer um filme. Essa semana passada eu participei de um congresso entre a URGS e uma universidade francesa, e um pesquisador francês levou 20 artistas para lá para fazer trabalho. Caramba. Até posso te passar depois o contato do Com grupo. certeza. Então tem gente do mundo inteiro ali pesquisando esse lugar e acaba virando quase um turismo, né? Eu acho que Eu acho que tem a ver também com a sua construção, porque pelo que a gente vê em suas exposições, você roda o mundo fazendo esse tipo de provocação e registro. E pelo que eu sei, assim, pouco que eu sei, França, Alemanha são países fortíssimos nessa questão de patrimônio sim. industrial ou de outros tempos, e colocar isso como um centro de visitação, um museu, uma questão educativa que ao mesmo tempo valorize o passado. E no Brasil, ainda, tirando algumas questões, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, de cabeça, assim, eu lembro da fábrica têxtil do Bangu, né, que virou um shopping, mesmo assim, é, você mantém o exterior, mas internamente está totalmente descolado, né, é um outro universo. E aí eu fico pensando também nessas questões de políticas públicas, né, e quando eu digo políticas públicas, de iniciativa estatal, porque aparentemente também a maioria das questões ou dos projetos que você participa são de iniciativa privada, né, e aí, eu não sei como é que fica essa questão, né? Porque, pelo que você está narrando, existe uma potência absurda em relação àquela localidade. Com certeza.
se estivéssemos em outro continente, país, com certeza aquela história seria resgatada, né, numa ideia de algum museu, porque realmente é muito interessante. Eles vieram navios, eles montaram uma cidade inteira, né? Sim. Então são as casas das pessoas, são as fábricas, são os móveis, são, né, tudo, as ferramentas, né, dos anos 20. Aquilo ali é um patrimônio histórico que está sendo deteriorado, né, muito rapidamente, ou até talvez a própria Ford Foundation poderia fazer alguma coisa em relação a isso, né? Sim. Mas é que a história de Fordlândia também é uma história de um fracasso, porque não deu certo, né? Sim, sim. Eles usaram as seringueiras, e as seringueiras, elas não gostavam, elas gostam Espaço. de espaço, e daí não tinha sol, e elas começaram a morrer, eles fizeram outra cidade, que é Belterra, né? E daí plantaram de novo, e daí os trabalhadores começaram a se revoltar, porque eles pescavam e caçavam, e de repente eles tinham que comer comida enlatada. Então, tiveram várias situações, né, ali que envolveram essa colonização e o fracasso Sim. dessa colonização. E também o fracasso de um país montar uma cidade. Como assim? Tu pode, né? Os americanos vêm, montam, o governo doa a terra para eles, Sim. e eles montam uma cidade americana com regras americanas, leis americanas dentro do Brasil, né? Como isso funcionar, como isso pode funcionar, como pode dar certo. Se tivesse dado certo, como seria hoje? A gente teria uma colônia Sim. americana? Porque do jeito que você fala, ainda intensifica mais essa questão do estranhamento, né? Porque é uma polissemia de pesquisas que poderiam ser feitas, né? Parte histórica, antropológica e tal. Até porque, assim, a Fordlândia, o boom mesmo de multinacionais no Brasil, se não me engano, é o governo JK em diante, né? Década de 50 para frente. Ela vem na década de 20, né? Com um discurso meio que eldorado. Ó, nós vamos para lá, a borracha, né? E tal. Não tinha ainda a borracha do petróleo, então vamos pegar. E isso que tu falou mesmo aí, as seringueiras plantadas de maneira industrial, né? Cerealizadas. E falou: olha, a natureza não funciona assim, irmão, né? Então, até inclusive essas pessoas que os historiadores que pesquisam essa área que eu tive contato pesquisaram justamente a mão de obra, né? Como que for arregimentado, né, esse grupo de pessoas e foi para lá. E assim, Romeu, até perguntando o que essas pessoas do local, né? Primeiro tem a visão, que eu acho que antropologicamente falando a gente tem essa questão, né? Como é que foi sua entrada? Porque isso é um elemento estranho, né? Como é que foi sua entrada na localidade? O que eles viam? Você acha que o que você representou para essa comunidade, né? De Avreiro, se eu não me engano, o nome da cidade, não é isso? Você falou menos de 1.000 habitantes, então deve ser muito pequenininho, né? E eu fiquei curioso, que eu falei assim, eu consegui usar, porque eu pesquisei a CSN, e aí eu comecei a ler muito sobre fotografia, tirando a parte semiótica, que realmente não consigo entender bem. Mas o John Berger, que é um cara que mistura essas fotos, ele fala: a foto registra muito mais do que o fotógrafo quer registrar, né? Então, quando eu olhei aquela foto do Comércio Ford, se eu não me engano, que eu vi que tinha graminha toda arrumadinha ao redor, que tinha uma casa de fundo com telhado bom. Falei, gente, deve ter alguém lá, porque eu não desconhecia realmente isso daí que você está falando, ó. São 1.000 e poucas pessoas e tal. Então, como é que foi essa sua experiência, né? Sua chegada, como é que te viram, o que relataram para você sobre esse passado, ou, né? As pessoas estão usando esses espaços para hoje habitar. Então, esse comercial Ford é um mercadinho, por exemplo. Daí, por exemplo, onde era o mercado, tem uma pessoa morando, então é tipo uma casa, mas parece um bar. Então me interessavam esses ambientes, né, retransformados. Por exemplo, tem uma vila onde ficavam os diretores, né, da Fordlândia, que é separado de onde moravam os trabalhadores, e esse lugar ele foi todo invadido, onde as casas são melhores, né, são poucas casas, é num lugar mais bonito, cheio de árvores. Então as casas foram invadidas e as pessoas tomaram posse dessas casas e estão morando lá. Então tu entra nos banheiros e ainda tem, né, as louças de época. Então, não se me interessou muito registrar
né? Esse lugar de intercruzamento de tempos, né? Pessoas já é a segunda geração, né? Tem pouca gente que conviveu com os americanos, e quem conviveu ou tá muito velho, ou então já é as histórias que os pais contavam. Sim, né? Entendi. Então não tem muitos relatos, eu não consegui muitos relatos assim de pessoas que conviveram com os americanos, porém tem um documentário que eu acho que tem no NetNow. Acho que o Rafael chegou com Que é um documentário que ele consegue uma entrevista com uma senhora que foi babá de 2 americanos. E ele leva essa mulher para os Estados Unidos para encontrar essas crianças. Caramba! Eu acho super legal. Depois eu também te mando, mas acho que tu pesquisar. Sim, acho. Eu acho que está nas plataformas também, no Now. Ou talvez até no YouTube. Então, só que ele fez alguns anos antes da minha visita. Sim. Não sei se a pessoa está viva, não deve estar mais viva. Sim. Então, o que fica muito também são esses registros orais, né? De o pai contou para o filho, não sei o quê. Mas não tem, como é a segunda geração, não tem tão forte essa presença. Ali. Como é Company Town, né? Pelo que você está falando, houve até uma subversão da hierarquia, né? Provavelmente que aqui também, como eu disse, a CSN foi construída assim, bairros de alto escalão da empresa e os operadores, o pessoal da manutenção mais próximo, né? Da operação. Então aí a mesma coisa, e hoje esse bairro já é outra questão. Inclusive, assim, uma curiosidade já quase finalizando, o museu hoje é mantido pela prefeitura do lugar ou pelos moradores? Não tem museu. Eles dentro da fábrica, eles fecharam, botaram uma grade. E daí tudo que eles acham que tem valor, eles colocam lá dentro. E daí a chave fica com alguém na prefeitura. Mas são os moradores ali, porque eu acho que é uma organização bem interna deles, assim. Sim. Tinha uma pousada, um senhor que recebia pessoas, às vezes, na casa, e acho que um bar, um lugar para comer, é muito difícil de chegar. Tu vai de Santarém a 10 horas de barco, ou tu vai de carro, que também dá umas 12 horas de carro de Santarém, que é a maior cidade ali, né? Uhum. E finalizando agora, Romy, primeiro, né, que eu esqueci, como que a gente fala o seu sobrenome certinho? Poxtaruk. Poxtaruk, tá certo, muito obrigado. E a segunda questão é justamente essa curiosidade. Eu acho que deve ter um pé nessa questão do seu pai arquiteto, da sua mãe, do seu pai engenheiro, da sua mãe arquiteta. Mas por que a Romy artista adora essas imagens que eu coloco como gigantescas ou de grandiosidade, né? Eu vi aquela Red Sand que tu fez sobre, acho que Segunda Guerra, né? Cara, aquilo ali parece um filme. Eu fiquei lembrando de Duna, embora Duna seja no deserto e ali seja um mar, mas as estruturas, né, são daquele estilo, né? Então eu fiquei pensando, caramba, como é que sua curiosidade voltou para isso? Porque a Fordlândia tem muito a ver com isso, né? Essa coisa que você chegou lá e falou, cara, isso daqui era grandioso na época, né? Provavelmente na documentação da Ford deve ter, se bobear, revistas e tal, mostrando a Fordlândia no Brasil, implementação de progresso, e de repente você chega lá e fala, olha, não tem quase nada, realmente o que você falou tem tudo a ver, né? Corporativamente, uma imagem de fracasso não deve ser, historicamente é muito interessante, mas para a empresa em si, né, não deve ser uma coisa legal de ficar lembrando e divulgando nosso fracasso na Amazônia. Então não tem muito isso. Mas a pergunta é justamente essa, e para fechar mesmo, Romy, que eu fiquei muito interessado em como que você desenvolveu esse olhar para essas grandiosidades, né, vamos dizer assim. Eu acho que buscar o que restou dessas grandes utopias, né? Então, Fordlândia é um exemplo, a Transamazônica também, né? Esse lugar na Inglaterra também foi construído, era um centro de monitoramento de aviões, que foi um lugar que deu origem às plataformas. Caramba.
Então, também era uma construção no meio do mar, uma coisa, né, que tinha todo um desenvolvimento na época relacionado a esse futuro, né? Acho que é o futuro que não deu certo e acabou virando o passado. Então, é buscar um pouco esse tipo de imagem de que esses grandes projetos, né, essas grandes... que sobra disso tudo, né? Sim. E eu não sei, Uma, né? Qual que vai ser. tem uma Ah, questão científica, né, que é imaginar esses futuros, sim, e eu acho que está nesse entrecruzamento também de futuro e passado, né? sim. E o que eu tenho visto, né, principalmente no setor automotivo, é que, assim, eu não sei qual é o seu conceito sobre isso, mas parece que na linha temporal, mais olhando para trás, esses locais ficavam mais isolados, né? Uma Fordlândia, ou lá no mar, lá, a fotografia que você fez desse registro, né, futurista, mas hoje decrépito, enferrujado. E hoje parece que existe uma fusão entre metrópole e esses, né, locais, assim, né? Tipo Detroit, que agora que eu acho que está recuperando, mas eu vi umas imagens de Detroit em 2013, eu acho que quando decretou falência, que eu falei, gente, parece Eu Sou a Lenda, aquele filme, assim, pós-apocalíptico, né? O cenário, você olha tudo caindo, parede. Então, eu acho que talvez daqui a pouco você já está registrando. Poxa, a ilha de Nova York ali, né? Eu vi até um filme que eu acho que foi gravado lá, negócio dos androides contra a humanidade, ou algo assim, e um cenário ali de abandono e tal. Então, acho que essas coisas estão ficando mais próximas, mas enfim, né? Eu sou só um curioso, você que é profissional do registro. E, homem, eu só tenho a agradecer, muito obrigado, foi muito legal conversar contigo. Agradeço. Os estranhamentos da artista Home Pox são alimentados pela saída da Ford do Brasil. Basicamente, agora, início de 2022, faz um ano que a empresa saiu de nosso país. São questões que continuam a nos questionar sobre o passado, suas representações, o presente com suas construções e o que será, quais caminhos estamos seguindo para o futuro. O caso Ford torna a preencher análises acadêmicas e matérias de jornais, em que continuamos nos perguntando, para além de clientes ou consumidores, que tipo de país, desenvolvimento e cidadania teremos. E é justamente neste ponto que o Brain Automotive, o site de nosso laboratório, fornece em blog 2 textos, um de Tamara Anitta e o outro do professor João Dulce, que tratam desta temática da Ford, de possíveis cenários, análises e até ironias sobre a questão. No texto de João Dulce, La Ford se vuelve al sur, ele aponta várias questões, da Inovar Auto ao grande impacto humano da saída da Ford, que chegou a atingir mais de 7 mil pessoas, da reestruturação e remodelação produtiva e de carros ou modelos nas fábricas, com a entrada forte das SUVs, mostrando inclusive que o Brasil e a América Latina perfaziam apenas 15% das vendas da empresa e que a mesma já tinha consciência do cenário extremamente competitivo e de um mercado em retração. João, nos últimos parágrafos, descreve o seguinte: abre aspas. Por fim, fica a questão: por que diabos Argentina e Uruguai? Alguns analistas de raciocínio rápido se arriscam em hipóteses que não me parecem muito sólidas. O peso depreciado, baixos salários, regulação mais frouxa, são economias tão pouco dinâmicas quanto a nossa se tornou, com sindicatos existentes, mais frágeis como os nossos viraram. Não ousarei arriscar uma resposta definitiva para essa questão, porque creio que ela seja bastante complexa. Algo na rodada de negociações que a Ford fez com Alberto Fernandes em dezembro do ano passado pode responder, mas precisamos esperar alguma indicação mais clara. Por enquanto, o que se pode dizer é que eles vão intensificar os investimentos por lá, porque já estão lá e não estão mais aqui.
O país da taxação das grandes fortunas parece mais interessante do que o país que está à venda e totalmente aberto ao capital estrangeiro. Visit and love us. Em resumo, o Brasil é um país em franca decadência e a Ford se vê como uma empresa que não quer mais perder tempo buscando o aumento de um mercado como o nosso e tem muita necessidade de consolidar sinalizações positivas para seus fundos de investidores. Como na canção de Pino Solanas e Piazzolla, a Ford pode agora, acompanhada por um Fernet e um assado, entoar: Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto e su después. João Dulce é professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora e colaborador do Brain Automotive e do blog Escuta. Um ano após o fechamento da fábrica, com os nossos índices econômicos pífios, com incertezas e questionamentos sobre as políticas públicas para o setor automotivo e com vários casos de ex-trabalhadores ou colaboradores das fábricas automotivas fechadas em processo claro de precarização via uberização do trabalho, parece que a Ford continua a nos questionar, mas agora através de um passado muito recente e sobre um futuro muito incerto.